E o Grupo City promete uma proposta pesada nos próximos dias para o Palmeiras na tentativa de contratar o Wesley. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes dessa história. Também te falam a respeito da classificação sofrida do Corinthians na Copa do Brasil e a promessa de Wagner Mancini de mudanças radicais. Atualizo ainda sobre Borré no Grêmio, tem saída do São Paulo, o goleiro Jean foi negociado com o Cerro Porteño. Falo também sobre Soteldo, que não consegue voltar ao Brasil. E por último, destaco frases importantes de uma entrevista que o Rodrigo Caetano deu, falando a respeito de reforços no Galo. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like no vídeo, para se inscreverem no canal. Já passamos de 1 milhão de inscritos, muito obrigado a todo mundo que já se inscreveu. Quem não se inscreveu, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora lembrar que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que você precisa ter no seu celular para ficar super bem informado sobre as coisas do futebol. Notícias de mercado, gol, atualizações, vitórias, derrotas, tudo isso o OneFootball vai te notificando pelo seu celular sem que você gaste absolutamente nada. Simples, prático e fácil. Para completar, o OneFootball também se tornou, no Brasil, a casa dos jogos do campeonato francês e alemão. Sim, você pode assistir ao campeonato francês e alemão sem gastar absolutamente nada via celular pelo OneFootball. Curtiu, né? Então eu vou deixar na descrição desse vídeo um link, você vai clicar lá, vai baixar o OneFootball no seu celular. Tenho certeza que você vai curtir bastante essa dica. Bora começar o vídeo falando sobre Soteldo e a dificuldade do atacante do Santos em voltar ao Brasil. Ele havia ficado na Venezuela, seu país, depois que o Santos enfrentou o Deportivo Lara na própria Venezuela. Isso aconteceu no dia 14 de março. A expectativa é de que voltasse no dia 20, ele ganhou alguns dias de folga depois da classificação do time. O próximo confronto pela Libertadores só seria no dia 6 de abril, então haveria tempo para que ele pudesse descansar. Só que desde o dia 20 o Soteldo não consegue mais embarcar para o Brasil. A última tentativa se deu na quinta-feira, ele saiu da Venezuela, foi até o Panamá e do Panamá embarcaria rumo ao Brasil para se reapresentar. Acontece que no Panamá ele foi barrado e impedido de embarcar ao Brasil, tudo por causa da pandemia da Covid-19. Precisou voltar à Venezuela e nesse momento não há uma nova previsão em relação a quando o Soteldo pode fazer uma próxima tentativa de jogar ou de voltar para o país. O Santos, bastante preocupado com a situação, já acionou seu departamento jurídico para tentar algum acordo via embaixadas. Mas a situação é bem crítica, levando em consideração que o Soteldo é, ao lado do Marinho, o principal jogador do Peixe, para um confronto extremamente complicado contra o São Lourenço. A partida do dia 6 na Argentina não está confirmada porque a partir desse sábado os argentinos não permitem mais o desembarque de voos partindo do Brasil e a partida da volta não deve acontecer na Vila Belmiro no dia 13. A gente não tem permissão para jogos em São Paulo, nem na Vila Belmiro, nem em Santos, muito menos em todo o estado de São Paulo. Então está tudo muito indefinido em relação a esse confronto que é o último antes da fase de grupos da Libertadores. Bora falar agora a respeito das negociações entre Grêmio e Borré. Na Argentina, já há quem crave que ele será jogador gremista a partir da metade do ano. O contrato do Borré termina com o River Plate em 30 de junho, ou seja, a partir de 1º de julho, ele já será jogador do Grêmio. Há informação na Argentina de que ele já assinou o pré-contrato. Eu vou ser um pouquinho mais cauteloso, até porque as minhas informações com gente do Grêmio e com o André Curi, que é o intermediário que cuida da negociação, as duas partes asseguram que de fato o Borré aceitou a proposta feita pelo Grêmio, mas ainda não assinou o contrato. O Grêmio havia estipulado um prazo, esse prazo termina no domingo. Nessa sexta-feira já houve a sinalização do Borré de que ele topou, agora o Grêmio e o André Curi só aguardam que o Borré assine esse contrato. O André Curi, ao contrário das outras vezes, não foi à Argentina. Tá tudo discutido por telefone, via videoconferência, ele entende que não há necessidade mais de ir à Argentina para pegar essa assinatura. Assim que o Borré mandar o contrato assinado, aí sim o Grêmio e o André Curi darão o negócio como fechado. Enquanto isso, toda cautela e prudência é importante na visão de ambos. O Borré tem em mãos uma proposta de 6 milhões de dólares de luvas. Esses 6 milhões de dólares hoje equivalem a 34 milhões e meio de reais. Essa grana seria diluída ao longo do tempo de contrato, além de 2 milhões de dólares de salários por temporada. Essa proposta, inclusive, é melhor do que a do Palmeiras.
O Borré tinha a intenção de jogar em algum clube da Europa, as propostas da Europa não apareceram, veio esse Grêmio com um caminhão de dinheiro e o negócio ficou praticamente sacramentado. Faltam pequenos detalhes. O Borré ainda disse que gostaria de deixar um percentual, alguma coisa para o River Plate. Isso ainda pode ser discutido, mas antes o Grêmio quer que ele assine esse contrato, esse pré-contrato, para ficar seguro em relação ao atacante, que é um dos melhores da América do Sul. Para mim, ao lado do Nátio Fernandes, jogador comprado pelo Atlético Mineiro, as duas principais contratações da temporada eram os protagonistas do time do River Plate, que era para mim o melhor time dos últimos anos. Só alguns números importantes do Borré com a camisa do River Plate. Desde 2016, quando foi contratado, ele disputou 134 partidas, 53 gols. Ganhou praticamente tudo. Libertadores de 18, Recopa, Supercopa, Copa da Argentina, enfim. Passagem extremamente vencedora que vai chegando ao fim para a alegria do torcedor gremista. Bora falar agora a respeito do Atlético Mineiro. O Rodrigo Caetano concedeu nessa sexta-feira uma entrevista ao canal GaloTube do meu amigo Ricardo Alencar. Participei dessa live e perguntamos ao dirigente, o diretor executivo de futebol do Galo, a respeito de contratações. Rodrigo deixou bem claro que está incomodado com um número grande de especulações. Afirmou que o Atlético Mineiro tem sido usado por empresários e jornalistas para dar visibilidade para atletas. De acordo com o Rodrigo Caetano, a dificuldade financeira do Atlético é uma realidade, até por isso o Atlético vai pensar de maneira bem assertiva, de maneira bem calculada nos reforços que vai buscar. Nesse momento o Galo precisa de um zagueiro e de um volante. O zagueiro é o Gemerson. O Rodrigo Caetano não disse isso com todas as letras, mas confirmou que é um jogador que interessa. Como o Gemerson vive os últimos meses do seu contrato com o Corinthians, a tendência é que ele assine um pré-contrato com o Galo nos próximos dias para se mudar ao Atlético Mineiro na metade do ano. Situação mais ou menos parecida ao do Borré no que diz respeito ao tempo de contrato. Sobre o volante, as tentativas eram com o Edenilson. O Rodrigo Caetano nem confirmou esse nome, mas tem sido mais complicado do que se imaginava. O Edenilson não está tão convencido de que vale a pena trocar o Internacional pelo Atlético Mineiro. E diante disso, o Galo está procurando, está pesquisando no mercado alternativas, outros nomes que possam ser interessantes para o time do Cuca. Rodrigo Caetano também falou a respeito de lateral direito, a respeito de atacante, a respeito de outras negociações. Prometo trazer o Rodrigo Caetano mais cedo ou mais tarde para o programa do Nicola para que vocês possam entrevistá-lo também. Bora falar agora a respeito de Jean, goleiro que era do São Paulo, nesse momento está emprestado ao Cerro Porteño, negócio fechado na noite dessa sexta-feira. Inclusive o Cerro Porteño já pagou por todo o valor do empréstimo, R$1.400.000, essa é a cifra oficial do negócio. Essa é a grana que o Cerro Porteño vai pagar, vai desembolsar para ter o jogador por empréstimo até dezembro. Os salários serão 100% responsabilidade do Cerro, R$320.000 por mês. É uma boa grana que o São Paulo se livra, deixa de pagar. Como é que fica se o Cerro quiser contratá-lo em definitivo? Vai ter de desembolsar $2.800.000, que hoje equivalem a mais ou menos R$16 milhões. 16 mais 1.400, a gente está falando de R$17.400.000. Seria um baita negócio, levando em consideração que o São Paulo desembolsou R$6 milhões para contratá-lo do Bahia. Até poderia chegar a 10 se o Jean tivesse alcançado algumas marcas relacionadas a jogos. Como não alcançou, São Paulo desembolsou R$6 milhões. Antes de fechar com o Cerro Porteño, o Jean foi consultado por alguns grandes clubes do futebol brasileiro, entre eles o Grêmio e o Flamengo. Informação que me foi confidenciada por uma pessoa do São Paulo. Mas tanto o Grêmio quanto o Flamengo desistiram diante da preocupação da repercussão extremamente negativa, tudo porque em janeiro do ano passado o Jean acabou agredindo a mulher, a então esposa, nos Estados Unidos durante uma viagem em família. Ele chegou a ser levado para a delegacia, teve de prestar depoimento e a repercussão foi extremamente negativa. Então, todos os clubes que sondaram o Jean nos últimos dias acabaram desistindo diante da preocupação de uma possível repercussão negativa. No Cerro Porteño isso não aconteceu. O São Paulo já deu o negócio como fechado, inclusive já recebeu essa parcela de R$1.400.000 pelo empréstimo até o fim do ano. O goleiro titular do Cerro Porteño acabou sofrendo uma lesão no joelho, vai ficar fora durante um longo tempo e existe uma enorme confiança por parte dos representantes do atleta de que o Jean possa ser comprado em definitivo. É essa a ideia do Cerro Porteño. Fazer com que o ex-goleiro do Atlético Goianiense, o Jean esteve emprestado na temporada passada no Dragão, 46 jogos e 6 gols marcados, sim, goleiro artilheiro, existe a expectativa de que ele possa ficar em definitivo no Paraguai. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Paulo Vitor, goleiro do Grêmio, também foi sondado
pelo Cerro Porteño, mas o Cerro preferiu fechar com o Jean, muito mais goleiro na minha opinião. E para completar, o São Paulo aos pouquinhos vai conseguindo se livrar de jogadores que não faziam parte dos planos da diretoria e da comissão técnica. O Trellis e o Toró foram para o Sport, o Carneiro não teve seu contrato renovado, Juan Fran também foi embora a partir do fim do contrato, o Hudson emprestado ao Fluminense. São Paulo vai esvaziando, vai diminuindo, vai baixando sua folha salarial. Quero falar agora sobre o Corinthians, que passou um sufoco danado para chegar à terceira fase da Copa do Brasil. Empate no tempo normal em 1-1 contra o Retrô, time criado apenas em 2016 com folha salarial de R$300 mil, que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Acredite se quiser, o Corinthians terminou o primeiro tempo com apenas 33% de posse de bola. Terminou vencendo o primeiro tempo graças a um golaço de falta do Otero, o primeiro gol de falta do Otero, gol marcado aos 18. No primeiro tempo, apesar do gol, o Corinthians foi pior do que o Retrô. No segundo tempo, o Corinthians até se acertou, passou a sofrer menos, mas acabou levando gol no finalzinho. Gol marcado aos 37 pelo Michael Félix. E aí, com um empate, o regulamento da Copa do Brasil na segunda fase indica decisão por pênaltis. Os 5 batedores do Corinthians converteram suas cobranças. Já o Gelson, o primeiro batedor do Retrô, acabou desperdiçando. O Retrô nem teve a oportunidade de bater o 5º pênalti, acabou perdendo por 5-3 na decisão dos pênaltis. Com a vitória e com a classificação, no caso, o Corinthians conseguiu mais R$1.700.000. Essa é a cota destinada aos times que chegam à terceira fase da Copa do Brasil, embolsando ou incluindo também as participações na primeira e segunda fase. O Corinthians já embolsou R$4.200.000 pela participação na Copa do Brasil, um número bastante expressivo para um clube que passa por enormes dificuldades financeiras. Mas o que mais chamou a atenção, além do pobre futebol, o Corinthians conseguiu ser envolvido por um time da 4ª divisão. Foram as declarações fortes do Wagner Mancini depois do jogo. O treinador disse que medidas serão tomadas. A frase específica é a seguinte, abre aspas: "Venceu, mas eu não estou satisfeito. Vão acontecer mudanças de peças e comportamento. E eu garanto ao torcedor, o Corinthians não pode ser dominado por uma equipe da forma como foi. Por uma equipe dessa, da forma que foi." Então é o Mancini admitindo que o que se viu ontem foi inaceitável. Um empate extremamente frustrante, levando em consideração que o Corinthians tem uma folha salarial pelo menos 50 vezes maior do que a do Retrô. Sim, 50 vezes maior. Só outro ponto importante, torcedor corintiano mais saudosista vai lembrar que em 2017 a situação foi parecida. O Carille era o técnico na oportunidade, o Corinthians também numa Copa do Brasil acabou vencendo o Brusque apenas nos pênaltis. Depois ainda acabou sendo campeão paulista e brasileiro. Na oportunidade era chamado de a 4ª força do futebol paulista. O grande problema é que hoje o Corinthians é só a 5ª força do futebol em São Paulo, está atrás também do Red Bull Bragantino. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva que eu sei que você adora. O Grupo City, que é dono de vários times pelo mundo, entre eles o Manchester City, prometeu para os próximos dias uma proposta oficial para tentar levar o atacante Wesley. O namoro é bem antigo. Na janela de agosto do ano passado, por exemplo, o Grupo City chegou a oferecer 2,3 milhões de euros, que equivaliam a 15 milhões de reais, para levar o jogador. O Palmeiras disse que só faria negócio se o City chegasse aos 3 milhões de euros. O Grupo City decidiu não alcançar esse valor e não houve acordo. O tempo passou e agora a brincadeira vai ficar muito mais cara. Isso porque o Wesley virou titular absoluto, peça importante no time do Abel Ferreira, só não está mais valorizado porque teve uma cirurgia, precisou passar por uma cirurgia no joelho no mês de novembro do ano passado e até por isso não pôde jogar as partidas finais da Libertadores da América. Ele consegue retornar só no finalzinho da temporada de 2020, é, por exemplo, o titular nas 2 partidas finais da Copa do Brasil contra o Grêmio, marca inclusive um dos gols na vitória por 2-0 no jogo decisivo, naquele jogo que valeu a conquista do título da Copa do Brasil ao Verdão. Quais valores estão sendo discutidos agora? Uma pessoa da minha confiança dentro do Palmeiras me contou que o negócio pode sair na casa dos 12 milhões de euros, que hoje equivalem a 82 milhões de reais. E olha como é o futebol, por causa de 700 mil euros, o Grupo City não levou o Wesley na metade do ano passado, agora vai ter de desembolsar muito mais dinheiro. O negócio poderia ser fechado em agosto por 20 milhões de reais. Agora o que se discute são 82 milhões de reais, com a lembrança de que o Palmeiras é dono de 70% dos direitos econômicos, a Jacuipense, clube que revelou Wesley, é dono de outros 30%. A negociação está em andamento,
Posso te garantir que o Palmeiras vai receber nos próximos dias uma proposta oficial e aí vai caber ao presidente Maurício Gagliotti dizer se aceita ou não negociar o atacante, o ponta, que é muito bom jogador. Só para completar, além do Grupo City, há um outro time da Europa interessado no atacante de 21 anos de idade, cara que já tem 25 partidas pelo Palmeiras, 5 gols marcados, tem sido titular absoluto do Abel Ferreira desde que voltou da contusão de uma cirurgia no menisco do joelho. Acho um excelente jogador, entendo que o Palmeiras deveria fazer o máximo de esforço para mantê-lo, mas diante da dificuldade da pandemia, da falta de receitas, se o Palmeiras não conseguir manter o Wesley, vai precisar buscar um outro jogador para a posição. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se aqui, que é super importante. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o joinha. A gente se vê de tarde com mais informações, com mais um vídeo, sempre tentando deixar você super bem informado. Abraço, tchau, tchau!